Oi, gente! Deixa eu... Gente, se é produtora, se é a produtora... Como é que fala? É a produção ao mesmo tempo, não é fácil, né? Tem que levantar para ir poder arrumar lá o celular. Boa tarde. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. E aí, estão gostando dos meus vídeos, gente? Ai, o último vídeo foi a feijoada. Gente, eu suei naquele vídeo pra fazer. Tava um calor, acredita? E nervosa, né? Pra não pegar todos os detalhes. Ficou bom. Ó, gente, eu queria dizer pra vocês curtam meus vídeos, gente. Porque se vocês não curtir, o YouTube vai achar que vocês não estão gostando, tá bom? Curtam, hypem o vídeo, compartilhem. Tá bom, gente? Dá um like aí, tá? E hoje, adivinha o título do nosso vídeo, gente? O que a gente vai falar? Sobre amor próprio, autoestima com Deus. Porque sem Deus não somos nada, não é verdade? Como que você vai falar uma coisa se Deus não está em primeiro lugar na nossa vida, né? E a nossa autoestima já quer dizer autoestima com Deus, porque nós somos filhos de Deus, né? Somos semelhança de Deus, então a gente tem que se amar, né? Acima de tudo, autoestima amor próprio, a gente precisa primeiro amar a gente para depois amar os outros, não é verdade? E o que é autoestima? Autoestima é se amar, se gostar, gente, ver só coisas boas na gente, assim, gostar em tudo, no geral, né, gente? Principalmente o espiritual que tá dentro, né, gente? Porque as coisas, a autoestima, o amor, a felicidade, não tá lá fora, né? Tá tudo aqui dentro, né? Tá? E como que você vai ter um amor próprio se você não ama a Deus e não se ama? Como que você vai amar o próximo se você não se ama? Como você vai amar outras pessoas se você não ama você em primeiro lugar e Deus em primeiro lugar, não é verdade? Então eu quero falar um pouco aqui hoje sobre a autoestima na palavra de Deus, tá? Que eu fui aqui, ó, deixei anotadinho aqui para mim não esquecer. O que a Bíblia fala sobre o amor próprio e a autoestima com Deus. Ó, somos criados à imagem e semelhança de Deus, o que nos confere um valor intenso e único. Gênesis 1:27. O que Deus quis dizer aqui da autoestima? É o que eu tô falando para vocês agora. Como que você vai amar amar o próximo, se você não ama Deus? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus está falando aqui, ó, somos criados à sua imagem e semelhança, o que nos confere um valor intenso e único. Nós somos únicos, né, gente? Cada um é um, né? Então, às vezes tem pessoas que amam mais outras pessoas do que a si próprio. E como que você vai amar mais uma pessoa se você não se ama? Então Deus está falando, ame, né? Ame o próximo, mas primeiro ame você, não é verdade? Gente, para você ter uma autoestima boa, para você ter um amor próprio, nada como você levantar de manhã, abrir a janela, arrumar sua cama, se olhar no espelho e falar, nossa, como eu tô bem, hoje eu acordei bem, acordei com saúde, estou aqui, não tá me faltando as mãos, os pés, o olho para enxergar, o ouvido, tudo, né, gente? Tudo. Se você enxerga bem, já é motivo para você ter uma autoestima boa. Se você escuta bem, já é um motivo para você ter uma autoestima boa, né? Então, tudo isso, gente, ao invés de a gente agradecer, o que a gente faz? A gente reclama, né, gente? Então, é mais fácil reclamar do que agradecer, né? Ó, gente, o que é que vocês acharam aqui, ó? Às vezes, depois de 50 anos, perde um pouco a visão para perto, né? Então, de vez em quando, tem que botar um óculos, tá, gente? Então, o que Deus quer da gente na autoestima e no amor próprio? Que a gente ame Ele em primeiro lugar, porque Ele é a imagem e semelhança, nós somos a imagem e semelhança dEle, então a gente tem que amar Ele em primeiro lugar, certo? E confiar, gente, e confiar na gente, e confiar em primeiro lugar em Deus, e confiar que tudo tá bem, que nada acontece sem a vontade de Deus, que nenhuma folha não cai sem a vontade dEle, né? Então eu vim falar para vocês terem uma boa autoestima, para vocês terem um amor próprio. Primeira coisa, gente, coloquem Deus em primeiro lugar e se ame. Esse é o conselho que eu dou para vocês, que é um conselho que conselhos que não é o que eu
estou contando sobre a minha experiência de vida, né, gente? Porque eu venho aqui contar a minha experiência de vida. E hoje estou aqui contando a minha experiência de vida com o meu amor próprio e a minha autoestima, que eu sempre tive, gente. Nossa, gente, olha, já passei por tantos nessa vida e sei que não sou linda, maravilhosa e não precisa as outras pessoas falar pra mim, ah, você é linda, você é maravilhosa. Não precisa, gente. Eu me acho, eu me gosto, eu me amo. E Deus me ama. Desculpem, já tá passando um. E Deus me ama. Se Deus me ama, como que eu não vou me amar se foi Ele que me criou, não é verdade? Então aqui fala confiança e segurança, né, gente? E aqui, ó. Nossa segurança não vem de conquistas pessoais, mas de saber que somos amados por Deus, redimidos por Cristo e chamados para um propósito. Salmos 13, do 17 ao 18. Então, toda a palavra que eu peguei aqui, eu vi na Bíblia, gente. Marquei aqui só para mim ter uma colinha, senão eu não ia conseguir. Porque eu gosto de falar, quando fala em Deus, a gente tem que falar na palavra. Como vai falar de Deus se você não fala na palavra, que foi a palavra que Deus deixou, né? Foi a Bíblia, né? Foi o nosso livro pra gente ler, né? Pra gente não precisa entender, não precisa ler a Bíblia inteira, não precisa decorar. Basta você pedir para Deus me dar entendimento, Senhor, na palavra. Me dá entendimento do que o Senhor quer pra mim, pra minha vida, né? Por Deus, redimidos, por criados e chamados para um propósito. Ó, nossa segurança não vem de conquistas pessoais. Não vem do que você adquire materialmente, né? Mas de saber que somos amados por Deus e redimidos por Cristo e chamados para um propósito. Todos nós aqui temos um propósito. E você já sabe qual é o seu propósito, gente? Hã? O meu propósito, eu sei. Que eu não quero agradar fulano, ciclano, beltrano. Eu quero agradar a Deus. Esse é meu propósito. Passar por aqui, fazer o bem, sem olhar a quem, e agradar a Deus em primeiro lugar. E me agradar em segundo lugar, porque eu não preciso agradar as outras pessoas para você ter uma autoestima alta, um amor próprio alto. Você não precisa agradar ninguém, somente agradar a Deus e a si mesmo. Então, o que eu falo para vocês, levantem de manhã, abra a janela, ó, façam assim, respira o ar puro, tá? Gente, vocês fazem isso, abrem a janela de manhã e agradecem a Deus por mais um dia, por ter dormido uma noite maravilhosa, por ter tomado uma água. Deixa eu falar nisso, deixa eu até tomar, gente. Autoestima e amor próprio. Beber bastante água, porque a água, ela vai hidratar nosso corpo e vai nos deixar mais com saúde, né? A água que Deus deixou. Gente, sem água não somos nada. A gente pode até ficar sem comer, gente, uns dias. Mas sem beber água, a água é o principal, né? Então, autoestima boa. Levanta de manhã, agradeça a Deus, se olha no espelho e fala, nossa, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu tenho tudo, eu enxergo, eu falo, eu escuto, eu tenho as duas pernas, 2 braços, eu posso andar, eu posso respirar, eu posso comer, eu posso beber água. Gente, isso daí já é, você já tá com a tua autoestima ali em cima, teu amor próprio. Mas, gente, quantas pessoas levantam de manhã reclamando e não são capazes de agradecer a Deus por nada, só reclamam. Ah, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Ou porque eu quero comprar mais aquilo, mais aquele outro, e não agradece a Deus e não vê que você já tem tudo, você não precisa de mais nada. Entrega a sua vida para Deus que Ele vai fazer tudo por você. Gente, faça o que você gosta. Você tem vontade de entrar numa academia, gente? Entra na academia, não importa a idade, gente. Autoestima, amor próprio. Você tem que perguntar para você o que eu mais gosto de fazer. Eu gosto de fazer uma academia, eu gosto de fazer uma caminhada, eu gosto de fazer um pilates, eu gosto de fazer uma yoga, gosto de jogar um vôlei, um futebol, fazer um crochê. Gente, amor próprio é você fazer aquilo que você gosta, não o que fulano gosta. O que está acontecendo, gente? O povo não está fazendo aquilo que ele gosta, não está se olhando no espelho e vendo a pessoa em si, a semelhança de Deus. Ele está olhando para o outro. Ai, porque o outro fez isso, eu vou fazer. Porque o outro está fazendo natação, eu vou fazer. Porque o outro está fazendo uma plástica. Ai, olha, eu tô horrível, eu tenho que fazer. Gente, olha, eu vejo tanta coisa. Gente. A internet, é que eu falo, ela serve para nos ajudar e às vezes para nos deixar confuso, né? E para nos enxergar o que a gente está fazendo de errado, a gente tem que reclamar.
Se a gente tem tudo. Gente, tem criança sem braço, sem perna, gente, fazendo mais do que uma pessoa que tem tudo no lugar. É Deus mostrando, gente, você pode fazer o que você quer. Basta você querer, basta você ter fé. Então, autoestima e amor próprio, gente, com Deus, confia em Deus. Tenha segurança que Deus nunca vai te abandonar, Ele nunca te abandona. E o amor próprio, como que você vai amar Deus se você não se ama, gente? Se você é a imagem e semelhança de Deus? Hã? Cadê a tua autoestima? Cadê o teu amor próprio? Não copie as pessoas, gente. Cada um tem seu jeito, tanto é que tem uma digital só para todos. Nós não temos digitais diferentes, iguais, né? Perdão. Nós temos digitais diferentes. Certo? O verdadeiro valor vem da nossa relação com Deus, de sermos filhos dele e não de nossas falhas ou sucessos. Então, gente, perdão que eu tô meio rouca. Toma uma água. Não importa, gente, se a gente tem sucesso, se a gente é bem sucedido, se teu Instagram tem muito seguidor, se teu YouTube tem muito seguidor, se teu TikTok tem muito seguidor, não importa, gente. O que importa é Deus vendo o que você faz, os outros não importa. Não importa você ter um monte de visualização, um monte de seguidor. Se você não ama Deus, se você não se ama, você precisa se amar primeiro, amar Deus em primeiro lugar, você é Deus. Gente, nós todos somos Deus, porque Deus está dentro de nós. Não estou falando que nós somos Deus. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Então nós somos filhos deles, nós somos Deus dele, Deus de Deus. Deus está aqui dentro. A felicidade não está lá fora, a tua autoestima não está lá fora, o teu amor próprio não está lá fora. Nas coisas materiais, está aqui dentro. Certo, gente? Ó, eu ponho óculos, tem horas que eu enxergo bem, de perto, tem horas que não. Mas não reclamo, gente. O importante é enxergar. Até os 45 anos eu enxergava super bem de pertinho. Mas não reclamo, porque tem gente que nunca enxergou. Nós ainda podemos colocar o óculos aqui para enxergar, enxergamos bem, não importa. Deus deixou os médicos, né? A gente enxerga com óculos. E quem não enxerga, gente? Gente, eu conheço um casal aqui na internet, gente, que eu tô seguindo eles no Instagram. Gente, é uma prova viva que Deus nunca abandona você e que Deus não escolhe ninguém, porque fulano é lindo, maravilhoso, porque fulano tem tudo, que Deus está com ele. Nada a ver, gente. Deus às vezes está nas pequenas coisas, nas pequenas obras. Olha o casal, ela tem aquela doença, ela tem um problema na coluna, que ela é tudo torta, o pescoço dela é torta, cresceu pouco, o marido dela é cego e agora ela teve um filho, vocês acreditam? E todo mundo falou que era impossível ela casar, ela casou, ela arrumou um marido que parece que ele enxerga muito mais do que as pessoas que têm visão. E ela, o filho dela agora nasceu, ela teve parto cesariana, falaram que ela não ia mais voltar depois do parto, mas ela confiou em Deus desde o primeiro momento da vida dela. Agora ela casou, ela tem essa deficiência motora, essa deficiência aquele que vai entortando os ossos, gente, que eu não sei o nome dessa doença, mas a doença é arteriosclerose, uma coisa assim, múltipla. E ele é cego. Os dois se ajudam e tiveram um filho agora normal. Quem está ajudando esse casal, gente, se não é a fé em Deus, se não é Deus na vida deles? E você aí perfeito, falar que não se ama, que não tem amor próprio, que não tem isso, que não tem aquilo. Gente, você tem o principal, você é filho de Deus, você nasceu de Deus, você é imagem e semelhança de Deus. Se ame. Não ame as coisas materiais, ame você, que você é único e verdadeiro, porque Deus ama você. Então, a maior autoestima, gente, na minha vida, se eu não tenho Deus, eu não posso me amar, eu não posso ter autoestima. Como eu vou ter autoestima sem Deus? Não posso. E, gente, Deus só quer que você dê o primeiro passo. No caso, a depressão nada mais é que uma doença é do corpo e da alma, principalmente, gente, porque a pessoa se entrega, ela não quer fazer mais nada. Ela não se ama mais. Aí acaba tudo, né, gente? A pessoa vai lá, tira a vida, não é verdade? Então, gente, outra coisa, um amor próprio equilibrado. É apropriado e necessário cuidar de si mesmo, do corpo e da saúde, e dos interesses pessoais, como um dom de Deus.
Efésios 5, 29. É apropriado e necessário cuidar de si mesmo. Aqui já diz que é na palavra, gente, amor próprio e equilibrado, cuidado e respeito. É apropriado e necessário cuidar de si mesmo, do corpo, da saúde e dos interesses pessoais, como um dom de Deus. Efésios 5, 29. E antes de eu vir falar aqui para vocês, amor próprio, autoestima com Deus, gente, eu falei com Deus, falei, Deus, mostra para mim na palavra, aonde que eu vou na Bíblia que fala de autoestima e amor próprio. Eu fui ali na índice, né, e vi, daí ali fui vendo o restante. Gente, tá tudo na Bíblia isso aí, o que Deus fala do amor próprio, né? Outra coisa, humildade e egoísmo. A Bíblia adverte contra o egoísmo e a arrogância, que surgem de um amor próprio desordenado, incentivando a considerar os outros mais importantes do que a si mesmo. Olha só, gente, Filipenses 2:3. Gente do céu, você nunca vai poder, gente, considerar o que a outra pessoa está fazendo mais importante do que aquilo que você faz. Cada um tem sua importância, você nunca vai poder achar o outro mais importante que você. É isso que Deus fala aqui na palavra dele. Você tem que achar importante as coisas que você gosta, aquilo que você... Ah, porque fulano foi fazer uma faculdade de engenharia, eu vou fazer porque fulano fez. Se eu não tenho dom para isso, não vou... Gente, para que eu vou fazer isso? Isso é arrogância da minha parte, né? É arrogância da minha parte falar isso, é egoísmo, tá? Então, cada um tem seu dom. Uns têm dom para ser médico, outros têm dom para ser psicólogo, outros têm dom para ser pedreiro, outros para servente, outros para lixeiro, outros para secretária do lar, outros para enfermeira, outros para... Cada um tem seu dom. Ninguém é igual a ninguém, ninguém precisa ser igual a ninguém. E Deus não quer isso, Deus não quer que ninguém seja igual a ninguém, todo mundo tem sua identidade própria. Então, gente, amor próprio, se ame do jeito que você é. Gente, eu sempre fui gordinha, pro mundo de hoje em dia, eu tô fora de ser a pessoa perfeita no meu corpo. Pode ver, eu agora com mais de 50 anos fazendo vídeo pro YouTube. Eu quero fazer pra mim, não é pros outros. Sempre fui gordinha, cheinha. Tem que ter um padrão nesse mundo. Se você for olhar, tem que ter um padrão. Você tem que ter tal peso, tal altura, tal profissão, isso de coisas materiais, senão você não é ninguém. Quem falou isso? Deus falou isso pra você? Você viu isso escrito em algum lugar? Não, gente. Você olha pra dentro de você e vê o que você gosta de fazer, o que você mais gosta, aquilo que vai te fazer bem. Mas uma coisa, se você faz o mal, nada disso resolve, gente. O mal não é de Deus. Então, se você pensa que para você ter uma autoestima, você tem que maltratar o ser humano, ou a outra pessoa, maltratar o próximo, não fazer nada de bom, você está fazendo errado. Então, isso não é isso que Deus quer. Entendeu? Primeiro, se você está bem, se você se ama, aí você pode amar outra pessoa. Porque você não vai amar outra pessoa, você vai maltratar outra pessoa se você não se amar. Porque você vai querer fazer com que aquela pessoa seja o que você não é, que aquela pessoa faça o que você não faz, entendeu? Olha, gente, eu poderia ter, nossa, essas roupas não ficam bem em mim, porque eu não tenho peso certo, porque eu não tenho altura certa. Para não falar palavrão aqui no altura, que não... Dane-se o que o outro pensa, gente. Autoestima. Eu me amo. Essas cores, olha como eu gosto dessas cores. Pink, amarelo, laranja. Uma vez falaram pra mim, nossa, Mari, você gosta dessas cores tão brega? Gente, é as cores que eu gosto. Pode falar quem quiser. Eu gosto do vermelho, eu gosto do pink, eu gosto do branco, eu gosto do preto. E aí eu quero dar um exemplo pra vocês. Você não vai gostar daquela pessoa porque aquela pessoa tem a cor negra? Você não vai gostar daquela pessoa porque aquela pessoa é ruiva? Não vai gostar daquela pessoa porque ela é branca? Porque ela é japonesa? Porque ela é gorda? Porque ela é magra? Gente, o que é isso? Onde nós estamos, gente?
Agora você vai nas redes sociais, você tem que fazer como é que fala? Um lift, tem que fazer isso aqui. Faz, se você tem vontade, se você gosta, faça. Mas não porque os outros querem que você faça, não é verdade? Gente, você tem que se amar. Você tem que ter amor próprio, você tem que ter autoestima, gente. Olha, gente, eu vou falar pra você, só o fato de você pôr uma comida na boca que você gosta, sentir o gosto daquela comida. Gente, uma vez eu peguei uma gripe, eu fiquei um tempão achando que eu tava com Covid, porque, olha, eu não sentia gosto de nada. A melhor coisa que eu colocasse na boca, eu não sentia o gosto. Nossa, gente, a pior coisa que tem é você comer uma coisa que tinha o gosto, não sentir cheiro de nada. Nossa, como é duro isso, gente. Então a gente só tem que agradecer. Só o fato de você pôr uma comida na boca, né? Você já tem que ficar feliz. E a autoestima nada mais é, gente, do que a gente se amar. Do que fazer aquilo que você gosta, né? E se você tem prazer em ajudar uma pessoa, você ajuda aquela pessoa. E não precisa, gente, se você não pode ajudar com dinheiro, ora por ela. Quer ver eu ficar com uma autoestima elevada, eu orar por uma pessoa, eu ver que eu tô ajudando aquela pessoa, pra mim é a maior coisa que tem. Sabe? A maior coisa que tem é poder ajudar. É uma autoestima, a minha autoestima. Então você tem que ver aquilo que você gosta de fazer pelo outro. Se você gosta de, né, orar por ela, se você vai lá dar um abraço na pessoa, né, já tá fazendo grande coisa, né, gente? Aqui fala, o amor ao próximo, né? O mandamento de amor ao próximo como a si mesmo sugere que um amor próprio, saudável e necessário para amar os outros de forma eficaz, né? Que a gente tem que amar o próximo de forma eficaz, se amando por primeiro, amando Deus e se amando por primeiro, né, gente? Mas a prioridade é amar a Deus primeiro e depois servir aos outros. Mateus 22, 37. Não é o que eu tô falando para vocês aqui agora? Que a prioridade é amar a Deus. Depois amar os outros. Não, a prioridade é amar a Deus, a se amar para depois amar aos outros, certo? Porque se você ama a Deus, você tem tudo, gente. Você vai ter confiança, você vai ter alegria, você vai ter paz, você vai ter dinheiro, você vai ter sabedoria, você vai ter saúde, você vai ter amor próprio, você vai ter autoestima. Então, o que é o essencial na vida para você ter um amor próprio, uma autoestima? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tem outro caminho. A chave é o equilíbrio. Não se concentrar apenas em si. A felicidade duradoura... Ai, gente, eu ainda quero enxergar... fica mais difícil, mas eu vou colocar para ficar melhor. A felicidade duradoura vem de colocar Deus e o próximo em primeiro lugar, em vez de focar excessivamente nos próprios interesses. A chave é o equilíbrio, entendeu? Não se encontrar apenas em si. Aí também tá errado. Porque eu me amo? Se dane aquilo lá. Você já... aí é outro lado da história, né, gente? Porque eu me amo, aquela pessoa pode morrer, aquela pessoa não precisa de nada. Eu tô bem, eu tenho comida, eu tenho casa, tenho moradia, tenho o que vestir, tenho saúde. Eu tendo saúde, tendo que comer, tendo que trabalhar, tendo dinheiro, as outras pessoas que se danem. Não é isso que eu tô falando. Não é isso que Deus quer falar pra você. Entendeu? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Tem que ter o equilíbrio bíblico. Atos 20 ao 35. Ó, a chave é o equilíbrio. Não se concentrar apenas em si. Certo, gente? Tem os dois lados da moeda. Sempre tem os dois lados da moeda, os dois lados da história, né? A vida aqui na Terra, né? Então, para você se amar, você tem que se amar a Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar, você em segundo lugar e o próximo em terceiro lugar. Para ver o equilíbrio, você tem que se ajudar e ajudar a pessoa. Porque se você está passando por um problema, você não vai querer que tua família ou o próximo passe pelo problema que está passando. Não é verdade? Evitar os extremos.
O objetivo é evitar a desvalorização, complexo de inferioridade e a arrogância. Complexo de superioridade. Buscando um equilíbrio saudável através da fé. Vou ler de novo. Evitar os extremos. O objetivo é evitar a desvalorização, o complexo de inferioridade e a arrogância. Complexo de superioridade. O deixando o equilíbrio saudável através da fé. Então, gente, se você não... Aqui quer dizer a desvalorização que Deus fala na palavra. O que Deus quer falar nessa frase? Você tem que se valorizar. Se você não se valoriza, não é a outra pessoa que vai te valorizar. Infelizmente. Se você tem o objetivo de evolução, se você não mudar para melhor, se você não fizer o melhor, você não vai evoluir. Certo, gente? Se você quer ser superior, aqui fala, ó, complexo de superioridade. Se você quer ser uma pessoa superior, porque eu sou melhor do que os outros, nunca você vai conseguir nada. Porque ninguém é melhor que ninguém. Não seja superior a ninguém, seja inferior. Na palavra, no falar. Gente, uma coisa eu falo pra vocês. Eu tava vendo esses dias no YouTube um senhor de 94 anos morando numa ilha, numa casa. Gente, e ele foi um comandante. Esse vídeo veio lá da Inglaterra, eu tava vendo no YouTube. Gente, uma casa que ele construiu, a casinha dele caprichosa, coisinha simples. A simplicidade, a humildade, gente, é tudo no ser humano. Pode ver. Às vezes você passa, conversa com alguém, você vê aquela pessoa, nossa, né, bem vestida, não te olha na cara, tal. Nossa, deve ser, a gente já pensa assim, né, olha a mente como ela engana. Deve ser uma pessoa rica, né, deve ser uma pessoa de status. Vai ver, gente, é mais simples que a gente. Mais simples que qualquer pessoa mora numa casa simples. E às vezes você vai ver uma pessoa de chinelo de dedo andando por aí, você vai ver a pessoa é rica. Porque rica, gente, não é o que mais tem. Rico é o que menos precisa. Pasmem vocês. É a verdade. Porque a pessoa que é rica de materiais, que ela só quer coisas materiais, ela nunca vai ser feliz. A autoestima dela nunca vai ser boa, porque ela nunca vai estar satisfeita. O amor próprio dela nunca vai ser bom, porque ela não se ama, ela ama as coisas materiais. Certo? Nunca ela vai ser feliz, nunca ela vai ter autoestima, nunca vai ter amor próprio, porque nada tá bom, nada serve. Ela quer. Pra quê, gente? Se você pode, seja feliz com pouco, gente. Eu sou uma pessoa assim, eu acho que você tem que ter bens materiais, você tem que ter uma vida boa, tem que ter, né, pra você viver, mas não pra brigar depois, não pra você deixar largado que não tem ninguém pra você pra cuidar pra você. Gente, eu acho assim que tudo é dosado. Até as coisas materiais são dosadas. Se você tem sobrando, doe. Se você quer fazer uma faxina geral na tua vida, comece pelo teu quarto. Comece. Se você quer ter uma autoestima boa, vai lá, pega aquelas roupas que não te servem mais, que você não usa mais, sapato que você não usa mais. Certo, gente? Tudo que tá te incomodando, que tá ali trancando ali, sujando o canto, que às vezes você não tira para limpar, vai lá, doa. Ou joga fora o que não presta. Comece por você. Eu sou uma pessoa assim, eu não consigo ser feliz se a minha casa está bagunçada. Se as minhas coisas estão fora do lugar, não consigo. Gente do céu, tem que arrumar. Agora eu sou assim, compro roupa, compro. Mas primeiro eu vejo, se tem roupa que eu não uso, eu dou. Sempre tem gente, pode ser até, ó, coberta, louça, sapato, roupa de cama, seja o que for, gente, que não tô usando, eu tô fazendo isso, eu tô doando. É o primeiro passo para você mudar a sua vida, para você ter mais amor próprio, mais autoestima. Comece pelo seu quarto. Doa o que você não usa. Faz uma faxina no seu quarto, abre a janela, respira e só vai, gente. Levanta da cama,
Deus, obrigada por mais um dia, obrigada por tudo, gratidão, 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 gratidão. Né, gente? Só o fato da gente estar aqui, passar por uma pandemia e a gente continuar aqui, Deus nos ama muito. Nós temos que nos amar muito mais. Porque Deus nos ama, Deus nos ama tanto que não tem limite o amor de Deus. Tudo que você faz de bom para você, não é para você que você está fazendo, gente. É para Deus. Não é para você. Às vezes você fala, eu não vou fazer o bem, eu não vou fazer nada por ninguém. Ninguém está vendo. Gente, precisa alguém ver se Deus está vendo. O que importa é só o que ele vê, não o que é o fulano, que o vizinho, que esse fulano vê. O que importa é que Deus vê o que nós fazemos. Ele vê tudo, gente. Não cai uma folha sem Deus ver. Eu não vou ajudar a pessoa porque aquela pessoa não reconhece. Gente, o ser humano nunca vai reconhecer. O ser humano é falho, nós somos falhos. Mas aquele que está lá, aquele faz justiça e aquele vê. Esperança, fé em primeiro lugar. Tenha fé, gente, que amanhã será melhor, que tudo vai dar certo. Não existe, gente, nada nesse mundo que não tenha. Tudo tem jeito. Tudo tem jeito. E é um ditado que diz: o que não tem remédio, remediado está. Porque Deus olha por nós, Ele nunca nos abandona. Então eu falo para você: não faça pelo ser humano. Não copie o ser humano. Cada um é um, cada ser humano é um. Mas o amor que você tem que ter em você é obrigatório. O amor que Deus te deu. Sua família está bem, você está bem, você está respirando. Ó, autoestima melhor do que o ar, do que a água. Amor próprio por tudo isso que Deus nos deu. Deus deixou a água, a natureza. O ser humano que não soube cuidar. Mas a partir de tudo que o ser humano está fazendo com a natureza, Deus ainda cuida de todos nós do mesmo jeito. Porque o ser humano é falho. Então o que eu falo para você: não espere nada de ninguém. Faça por Deus e por você. Eu não vou lá lavar louça. Para que eu vou lá lavar louça? Ninguém está vendo. Infelizmente, gente, o ser humano só faz se ele ganha alguma coisa em troca. O que está faltando numa pessoa dessa? Amor próprio. Porque se a pessoa faz esperando dos outros elogios, ela não se ama. Então, faça por Deus, por você. Deus, eu vou lá, vou ajudar aquela pessoa, porque eu amo aquela pessoa. Não porque ela vai me dar alguma coisa, não porque eu quero que alguém veja. Não, Deus, tá vendo? É o importante. E ao contrário, se alguém te joga uma pedra, se alguém, faz um mal pra você, aquela pessoa tem que pagar, aquela pessoa vai pagar, eu vou lá, vou dar na cara da pessoa, vou fazer mal para aquela pessoa. Não, gente, não precisa você fazer nada. Só entrega a Deus a tua vida e tudo que aquela pessoa te fez de mal. Porque aquela pessoa não se ama. Então, como que ela vai amar você e vai amar outra pessoa? Ela só vai jogar, com perdão da palavra, no ventilador, né? Só vai jogar o que não presta. Falta de amor próprio, não é verdade? Se você se ama, se você tem uma autoestima boa, você não vai fazer o mal pra ninguém, gente. E Deus ama tanto você que Ele nunca vai fazer o mal pra você. Ele pode te dar, Ele pode te ensinar que se não vai pelo amor, vai pela dor, até você aprender. Isso já aconteceu comigo, eu que tô falando pra vocês. Mas para vocês terem um amor, gente, amor próprio e autoestima, sem Deus nós não somos nada. Então, o que eu falo para vocês, façam para Deus, não para o ser humano. O ser humano não vai te dar aquilo que Deus te dá todo dia. Que é você enxergar, que é você falar, que é você ouvir, que é você estar em... Tudo tem jeito, gente, tudo tem jeito. Você tem uma dor? Toma um remedinho. Se a tua dor é emocional, se ajoelha na sua cama, onde você que for. Faz uma oração para Deus. Quer ver você ficar feliz? A tua autoestima fica lá em cima, gente. Vendo o que Deus falou com você. Quantas vezes eu muita coisa eu vou fazer na vida e tenho dúvida daquilo que eu faço. Será que Deus quer que eu faça isso?
Esses dias atrás eu fui lá na minha filha. Gente, olha como eu sou. Eu não consigo fazer nada sem Deus na minha vida. Falei, meu Deus, eu nasci que eu precisava fazer tal coisa e não fiz até agora, não tenho coragem de fazer. E todo dia eu tô pedindo para Deus, para Ele me falar comigo, em sonho, na palavra. Pasme você, eu caminhando na minha esteira e Deus falou comigo. Só que na hora eu não consegui definir o que Ele quis falar para mim. Mas com o tempo eu defini e vi que era aquilo mesmo que Ele queria, que era o certo de eu fazer. Que até vou repetir essa frase aqui, gente. O pouco com Deus é tudo. Foi o que Deus falou comigo. Que eu queria agarrar o mundo, mas eu não tenho força, porque às vezes você quer fazer tanta coisa, gente, e a tua família cai, as coisas da tua casa caem. Não é isso que Deus quer. Deus não quer sacrifício. Mas eu, como sou uma pessoa que eu não consigo ver minha vida sem Deus, eu fiquei pensando, meu Deus, estou fazendo errado, estou fazendo errado. Será que está certo? Será que está errado? Mas Deus falou comigo. Então é o que eu falo para vocês, gente. Se vocês querem ter um amor próprio melhor, querem ter uma autoestima melhor, agradeça por tudo. Agradeça, só agradeça por tudo. E faça aquilo que você gosta, aquilo que você tem vontade. Né, gente? Fazer uma caminhada, se cuidar na alimentação. Se eu não sei que eu não posso comer doce demais, eu diminuo, gente. Não como tanto doce. Refrigerante, então, nem se fala, que eu acho que refrigerante devia ter acabar. É um veneno. Bebida de álcool, refrigerante, cigarro, droga. Acabar no mundo, né? Mas, infelizmente, é só Deus que pode dar jeito disso. A gente só tem que orar, pedir a Deus que livre, né, todo mundo desses vícios, né? Deus nos deu a vida para a gente cuidar. Por isso já diz, presente de Deus a nossa vida. Então, para a gente ter uma autoestima boa também, gente, e um amor próprio, a gente tem que viver mais o presente. Se colocar aqui agora, vou comer uma comida, ai que delícia. Vou beber uma água, que delícia. Vou andar, meu Deus, que delícia essa caminhada que eu tô fazendo. Tô me amando e tô me cuidando ao mesmo tempo. Vou fazer um exercício físico, que delícia. Aquilo que eu posso fazer, né, gente? Não é ir para uma academia. No meu caso, eu já fui 2 vezes e desisti, porque eu não dei conta, gente. Então, a minha autoestima é fazer a minha esteirinha em casa, fazer uma caminhada. Gente, quer ver você ficar feliz, ter uma autoestima boa, se sentir amada, né? Ah, eu me amo por fazer isso. É você fazer uma caminhada no parque de manhã, bem cedinho, sentir aquele cheiro, assim, na natureza. Lembra quando a gente tinha que usar aquela máscara? Que a gente não podia sair nem numa praça, gente. Eu lembro que eu não... Meu Deus, eu tinha medo de andar aqui na pracinha de casa. Porque eu tinha medo que ali estava o vírus, que eu ia pegar o vírus, porque eu ia chegar perto de alguém com o vírus, porque estava tudo... Os policiais estavam nas praças cuidando para ninguém ir nas praças, gente. Aonde a gente fazia caminhada. O que a gente fez? Eu, principalmente, pedi a Deus proteção, que acabasse com essa pandemia, que esse mal fosse embora, que Deus cuidasse de todo mundo e que Deus lavasse todo mundo com o sangue do Cordeiro para acabar com isso. E nós não estamos aqui agora, gente, podendo sair sem máscara, na rua, no parque. Olha que alegria maior que essa. Não estamos aqui agora felizes porque a pandemia foi embora. E só foi aqueles que tinham que ir, que Deus escolheu, foram os escolhidos que Ele escolheu para ir naquele momento. E a gente tá aqui, gente. Quanta gente foi, na minha família também foi muitas pessoas. Então eu penso para vocês, gente, como que você não vai se amar se você tem tudo? Se você tá aqui agora, você não saiu dessa pandemia, que você não podia ir no mercado, gente, ele tava fechado dentro de casa. Por causa de usar aquela máscara, né? Quem gostava? Eu nunca gostei. Só o fato de você acordar de manhã e saber que você pode andar na rua, andar no parque, sair para todo lado sem máscara. Obrigado, Deus, obrigado. Gente, nossa, gente, se a gente for falar de amor próprio, autoestima e de tudo que Deus deixou na terra para nós de bom e tudo que Ele faz de bom para nós eu ia ficar aqui, olha, gente, meu Deus, olha, dia e noite a gente não ia acabar, né? Então, gente, eu só vim aqui falar para vocês se amarem. Se amem, gente, porque se vocês não se amar, ninguém vai amar vocês.
Como que você quer que uma pessoa te ame se você faz tudo errado para você mesmo? Como que você vai fazer o certo para as outras pessoas se você faz tudo errado para você? Não é verdade? Então, amor próprio, autoestima. Ame a Deus em primeiro lugar. Se ame. Se cuide. Faça aquilo que você gosta, que você ama. Agradeça. Só agradeça, gente. Universo e Deus. Deus e universo, que é a mesma coisa. Só quer que você agradeça aquilo que você já tem. Que você já tem tudo, gente. Basta você dar o primeiro passo. E não tá tudo lá fora, não tá tudo lá na esquina, não tá tudo no outro país, no outro lugar. Não, gente, tá tudo aqui, ó. Nosso coração. Tá bom? Então hoje eu tinha que vir fazer esse vídeo pra vocês, gente, porque eu tenho que pôr pra fora aquilo que eu sinto, aquilo que Deus me bota no meu coração. Porque eu vejo tanta gente reclamando, tanta gente infeliz, tanta gente chorando. Gente do céu. Agradeça, só agradeça. Deus é lindo, maravilhoso. Deus é tudo nas nossas vidas. Como que a gente vai deixar de vir aqui no YouTube e não falar dele? Você pode me falar de tudo, mas, gente, fale dele em primeiro lugar. Não é verdade? Chame você de louco, que se você ama Deus, se você ama Jesus, ama Deus, que é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, são três, são os mesmos, né? Deixe que falem. O importante é você amar ele e ele amar você, para você poder amar todo mundo e todo mundo se amar. É o que está faltando nesse mundo hoje em dia, amor. Amor próprio, amor ao próximo, amor a Deus, amor próprio, amor ao próximo, amor a tudo. Então vamos, gente, colocar essa palavrinha amor nas nossas vidas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Desculpe algum erro, gente, porque a gente não é perfeito, ninguém é perfeito, nem Jesus foi perfeito, quem dirá eu, né? Mas não importa como você fala, não importa como você faz, o importante é você falar, é você fazer, é você dar o primeiro passo, não é verdade? Um beijo para vocês, que Deus abençoe a vida de cada um, gente. E olha como eu vim aqui hoje, bonita. Fiz as minhas unhas, eu mesma fiz, né? Às vezes eu faço, mesma fiz. Falar para vocês que eu me amo, graças a Deus. Muitos não me amam, mas não me importa. O importante é eu me amar, o importante é Deus me amar. E assim eu posso transmitir para vocês o meu amor e o amor que Deus tem por vocês. Bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um. Beijo no coração de cada um. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Amo vocês. Tchau.